Olá! Hoje vamos dar continuidade a nosso caderno 3 de língua portuguesa. Então, vocês fizeram até a atividade número 8 e hoje nós faremos da atividade 9 a 15. Então, para continuar, hoje nós vamos estudar o adjunto adverbial. Então, vamos lá. Como o nome já diz, o adjunto adverbial é o termo da oração que indica as circunstâncias em que se dá a ação verbal. Ou seja, é o termo que modifica não só o sentido de um verbo, como também de um adjetivo ou de um advérbio. O que isso significa? Que os adjuntos adverbiais são palavras que vão sempre estar acompanhando um verbo, um adjetivo ou ainda um próprio advérbio. Veja o exemplo. Eles se respeitam muito. Eu tenho aqui o verbo respeitam, né? E eu tenho a palavra muito, que está intensificando a forma verbal respeitam. Seu projeto é muito interessante. Nesse caso aqui, o advérbio muito, ele está intensificando o adjetivo interessante, tá? Então, os advérbios, eles são usados principalmente para modificar o sentido, para intensificar esse sentido, tá? Para dar algo a mais dentro da frase. Podemos, então, concluir que muito é um adjunto adverbial de intensidade. Portanto, a classificação do adjunto adverbial depende basicamente da circunstância que ele exprime. Então, por exemplo, viajei de trem. De trem é o modo ou o meio como eu viajei. Por toda a Europa. Europa é o lugar para onde eu viajei. Então, algumas frases, orações, elas vão ter mais de um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele é expresso por um advérbio, visito diariamente. O navio passou longe. Por uma locução adverbial, que tem o mesmo sentido de advérbio, porém, ela é composta por duas ou mais palavras e sempre iniciando-se com uma preposição. Partiremos de madrugada. Ou por uma oração. Cai, cai, balão, na rua do sabão. Então, aqui nós temos uma oração, né? Indica lugar nesse caso. A locução adverbial é sempre introduzida por uma preposição. Por isso, quando atuar como adjunto adverbial numa oração, preste bastante atenção, pois com uma mesma preposição pode haver a alteração da circunstância expressa pela adjunta adverbial, concorrendo para dificultar a interpretação. Ou seja, às vezes a mesma preposição, ela pode indicar mais de um sentido nesse caso. Olha só, falar da vida alheia, no caso a preposição da, né? Então aqui é assunto. Morreu de sede, então aqui significa causa, né? O motivo. Estão voltando de casa. Olha, a mesma preposição, só que significa outra coisa, lugar. Fui de avião, meio. Então, a mesma preposição aparece 3 vezes, só que as circunstâncias são diferentes. Então, agora a gente vai ver as circunstâncias que os adjuntos adverbiais podem expressar. Então, vamos lá. A primeira circunstância é de causa. A gente sempre vai pensar causa, o motivo, que fica mais fácil para a gente poder analisar as orações, tá? Então, por exemplo, a moça chorava de alegria, né? Qual era o motivo por que ela chorava? Com o calor, o poço secou. Qual foi o motivo do poço ter secado? Por que choras, né? Qual o motivo que chora? Brigaram por coisa ridícula, né? Qual foi o motivo por que eles brigaram? Caiu de susto. Qual foi o motivo de ter caído? Com a greve, ficamos sem transporte.
morreu de tuberculose. Então, a causa sempre vai ser um motivo. Depois nós temos o outro que é dúvida, tá? Advérbio de dúvida, adjunto adverbial de dúvida. Geralmente, o talvez é o mais usado, tá? Mas além dele, tem outras palavras que também indicam dúvida. Eventualmente, quem sabe. Depois tem o adjunto adverbial de fim ou finalidade. Esse adjunto adverbial, ele sempre vai ser introduzido pela preposição para, tá? Porque o para indica uma finalidade. Prepararam-se para o exame, né? Com qual finalidade que eles se prepararam? Depois, o meio e de instrumento. Por minha aplicação, tirei o primeiro lugar. Prefiro ir de automóvel. Fui de avião. Fiz a prova a lápis, né? A lápis é um instrumento. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também aqui nós temos instrumento. Depois nós temos o adjunto adverbial de tempo. O tempo, vocês vão sempre fazer relação com o tempo mesmo, literalmente, tá? Sinto-me melhor no inverno. Tenho ainda o livro, saia já. Percebam que essas palavras que estão grafadas de vermelho, todas elas têm uma relação de tempo, né? Ó, cheguei agora, irei amanhã, venha cedo. Quando chegastes? Ficarei sempre aqui. Nunca chegaremos lá. Parti ontem. Então, todas essas palavras fazem relação com tempo. Depois tem o adjunto adverbial de intensidade, então aquele que vai sempre intensificar o verbo dentro da oração. Ó, ela sabe bastante, então palavras como pouco, bastante, muito, sempre vão indicar essa intensidade. Assim como demais, né, excessivamente, mal, bem, menos, mais e por aí vai. Depois, lugar. O lugar, vocês também vão pensar de fato, lugar literalmente, tá bom? Nasci em Campo Grande, né? Então, o lugar, a gente sempre vai falar pro verbo onde, né? Onde nasci? Ó, vivemos aqui. Onde vivemos? Vem cá. Onde está? Voou por cima da igreja. Anda abaixo e acima. Estamos a 5 quilômetros, fugimos por entre os inimigos. Então, o lugar é bem assim específico, tá? Lugar mesmo. Depois nós temos os adjuntos adverbiais de companhia. Vocês irão pensar companhia, tá? Aquele que está junto. Fui ao cinema com sua prima, né? Alguém. Fique com Deus. Na viagem, levou consigo o livro, né? Viemos à cidade com o instrutor. Voltarei contigo. Vem comigo à praia. Então, são palavras que indicam companhia. Depois nós temos o de negação. O adjunto adverbial de negação, o principal é a palavra não. Não iremos à aula. Mas também tem outras palavras que indicam negação. De forma alguma, de modo algum e por aí vai. Depois o adjunto adverbial de afirmação. Também tem o sim, que é o principal adjunto adverbial de afirmação. Mas nós temos também o certamente, com certeza, de fato e por aí vai. E também nós temos o adjunto adverbial de modo, tá? O modo, vocês vão sempre pensar a forma, como aconteceu algo ou como algo se fez, tá? O barco vagava à toa. Qual era o modo? Como o barco vagava? Então, o modo, vocês vão lembrar do como. Escreves errado. Como escreves, né? Passou velozmente. Como passou? Ela falava com medo. Como ela falava? Dirigia-se às tontas para casa. Como dirigia-se para casa? Então, a perguntinha do como, ela acontece muito aqui dentro do modo. Bom, agora que a gente já viu os adjuntos adverbiais, nós vamos para as atividades, tá?
A primeira atividade é relacionada ao texto Cama de Gato. Vocês farão a leitura para responder as questões de 9 a 13. Aí, a questão 9 diz assim: qual expressão funciona como adjunto adverbial de lugar? Aponte-a. Vocês irão assinalar um X em qual delas que se refere a lugar. Questão 10. O adjunto adverbial apontado acima modifica o sentido do verbo, então vai ser relacionado à questão 9. De acordo com o que vocês assinalaram aqui, qual o verbo que ele está modificando? Vocês irão assinalar aqui. 11. No trecho, claro, até a mais linda cesta, o adjunto adverbial mais. O que acontece? Ele completa o sentido do adjetivo linda, ele intensifica o sentido do adjetivo linda ou ele explica o sentido do adjetivo linda? Voltem e leiam o trecho para vocês compreenderem melhor. 12. Na oração, ele acredita nela obstinadamente. Esse adjunto adverbial sublinhado, o que ele indica? Um modo, um tempo ou uma certeza? Então, a gente faz a perguntinha. Como ele acredita nela? Fica fácil de saber. 13. A substituição do termo gato pelo equivalente no feminino levaria à alteração no adjunto adverbial meio. Assinale a frase correta. Então, será que o correto é: está na natureza da gata ser meio cabeça dura ou está na natureza da gata ser meia cabeça dura? Como será que fica? A questão 14 é relacionada a esta tirinha aqui, ó, da Mônica, né? Do Maurício de Souza. Hoje não preciso regar minha florzinha. Aí aqui mostra, né, o São Pedro regando a florzinha. Leia a tirinha acima. Copie 2 advérbios que aparecem na tirinha e classifique-os de acordo com seu valor semântico. Então, vocês vão classificar se ele é de tempo, afirmação, negação, intensidade, por aí vai. Depois, a letra B pede para vocês reescreverem a fala da Mônica, acrescentando um advérbio de intensidade. Então, para intensificar, tá? Mais, menos, muito, pouco, bastante, etc. E a última questão, a número 15, vocês irão relacionar as colunas de acordo com a classificação dos advérbios e locuções adverbiais em destaque. Então, vocês irão olhar que de um lado tem todos os advérbios, as classificações, e do outro lado tem os advérbios grifados. Então, vocês irão relacionar